Seguirei no rastro do véu, sinto o cheiro, o perfume do céu. Eu me consagro, confio, Mãe. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vem, ó Criador Espírito, as almas dos teus visita, os corações que criaste, enche de graça infinita. Tu, Paráclito, és chamado, dom do Pai Celestial, fogo, caridade, fonte viva e unção espiritual. Tu dás septiforme graça, dedo és da destra paterna, do Pai solene promessa, das força da vossa perna. Nossa razão esclarece, teu amor no peito acende, do nosso corpo a fraqueza, com tua força defende. De nós afasta o inimigo, dá-nos a paz sem demora. Guia-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. Dá que Deus Pai e seu Filho, por ti nós bem conheçamos, e em ti, Espírito de ambos, em todo tempo creiamos. A Deus Pai se dê a glória, e ao Filho ressuscitado, Paráclito, e a ti também, com louvor perpetuado. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem, da morada celeste feliz entrada. Ó tu que ouvistes da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos, aos três um louvor. Amém. Estamos vivendo o terceiro dia dos exercícios espirituais. E é sempre bom a gente manter a constância, manter a perseverança. E agora nós nos voltamos o nosso olhar para a Sagrada Escritura. Palavra de Deus que nos ilumina, palavra de Deus que traz leveza ao nosso coração. E você pode tomar a sua Bíblia, abra no livro de Mateus, capítulo 7,
de 13 a 27. E o texto nos diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? No entanto, eu lhes direi: nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Aquele, pois, que ouve estas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando nós olhamos para este texto bíblico, percebemos de fato o Cristo comprometido sempre com a verdade e sempre buscando levar aqueles que estão à sua volta para este caminho da vida. Por isso fala sobre o caminho estreito que nós devemos procurar. Vamos entender sempre o caminho estreito como o lugar da proteção, o lugar do cuidado, o lugar da proximidade com o Senhor. O caminho largo é quando a gente abandona tudo isso e procura viver aquilo que é puramente humano, puramente mundano, das coisas simplesmente do mundo. Por isso, hoje somos convidados a olhar para a nossa história, para a nossa casa e perceber o modo em que estamos construindo a nossa vida. Somos convidados a ouvir a voz de Deus e colocá-la em prática. E colocar a palavra de Deus em prática é, de fato, construir a nossa vida sobre esta rocha firme, na fidelidade, na entrega a Deus, no despreendimento daquilo que é pecado e no nosso apego ou na nossa proximidade estreita com este Deus que nos ama. Que este dia seja vivido na presença do Senhor, do jeito que Ele deseja,
do jeito que Ele quer. A cada dia nós estamos olhando para alguns textos, fazendo a leitura mesmo, para que a gente tenha este conhecimento de textos que nos ajudam a nossa vivência de fé, a nossa vivência oracional. E hoje eu trouxe um texto de Santo Agostinho, bispo do século V, da carta à Proba. E o texto diz assim: em horas determinadas, concentremos o espírito para orar. Desejemos sempre a vida feliz que vem do Senhor Deus, e assim oraremos sempre. Todavia, por causa de cuidados e interesses outros, que de certo modo arrefecem o desejo, concentramos em horas determinadas o espírito para orar. As palavras da oração nos ajudam a manter a atenção naquilo que desejamos, para não acontecer que, tendo começado a arrefecer, não se esfrie completamente e se extinga de todo, se não for reacendido com mais frequência. Por isso, as palavras do apóstolo: sejam vossos pedidos conhecidos juntos de Deus, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não devem ser entendidas no sentido de que Deus os conheça. Ele que na sua realidade já os conhece antes de existirem, mas em nosso favor sejam conhecidos junto de Deus por sua tolerância, não junto dos homens por sua jactância. Sendo assim, se tem o tempo de orar longamente, sem que sejam prejudicadas as outras ações boas e necessárias, isto não é mal nem inútil, embora, como disse também nelas, sempre se deva orar pelo desejo. Também, orar por muito tempo não é o mesmo que orar com muitas palavras, como pensam alguns. Uma coisa é a palavra em excesso, outra a constância do afeto. Pois do próprio Senhor se escreveu que passava noites em oração e que orava demoradamente. E nisto, o que fazia, a não ser dar-nos o exemplo, Ele mesmo que no tempo é o intercessor oportuno, e com o Pai, aquele que eternamente nos atende. Quando nós olhamos para este texto de Santo Agostinho, a gente vai percebendo sobre a nossa vida oracional. E como é difícil ser um homem, uma mulher disciplinada na vida oracional. E cada um tem uma forma de rezar. Alguns reservam um tempo maior para ficar o tempo todo em oração, e outros conseguem, ao seu modo, espalhar a oração durante o dia inteiro. E isso nos lembra aquilo que Jesus nos diz: rezai sem cessar. Ou seja, a nossa vida deve ser oracional o tempo inteiro. Então vamos pedir que neste dia o nosso coração esteja aberto às coisas do céu, às coisas do alto, para que rezemos através das nossas atitudes, rezemos
através das nossas conversações com aquele com quem conversarmos no dia de hoje. Ou seja, seja você hoje um homem, uma mulher forte na tua vida oracional. Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda a parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Maria, que entrastes no mundo sem mancha, obtende-me de sair dele sem culpa. Maria, que entrastes no mundo sem mancha, obtende-me de sair dele sem culpa. Maria, que entrastes no mundo sem mancha, obtende-me de sair dele sem culpa. E olha aí, nós mais um dia do itinerário. Concluímos hoje o nosso terceiro dia. E eu convido você para que amanhã, no nosso quarto dia, para a nossa consagração, você esteja conosco nesta fidelidade e perseverança. E agora vamos pedir as bênçãos de Deus sob a proteção de Nossa Senhora. Que o Deus da vida, por intercessão do Imaculado Coração de Maria, abençoe, santifique e proteja a vossa vida em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seguirei no rastro do véu, sinto o cheiro, o perfume do céu. Eu me consagro, confio.